Você sabia que antes da volta de Jesus existe um juízo chamado pré-advento? Nós estamos estudando nessa semana sobre o processo do juízo. Vimos que o processo do juízo ele é feito em 3 fases e hoje vamos analisar brevemente sobre o juízo pré-advento. É um juízo que ocorre antes da volta de Jesus. Um dos textos chaves para entendermos isso se encontra no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Eis o ponto-chave. Iniciou o tribunal e os livros são abertos. O início desse juízo pré-advento tem a sua equivalência em Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que no ano de 1844, a partir daí, iniciou o juízo pré-advento. Quando Cristo terminar sua obra lá no santuário celestial de juízo, ele voltará a esse planeta e vai levar os seus. Se Jesus vai levar algumas pessoas para o céu e outras não irão, é óbvio que houve um juízo pré-advento, um juízo antes. Isso é claro, meus amigos, pois o juízo de Deus lá no céu, nesse momento, as grandes testemunhas são os anjos. Através dos livros, eles comprovam se nós realmente aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador. Os livros são os livros das obras, e lá está relatado o nome e as obras que fizemos. E os anjos são testemunhas, eles terão certeza de que nós aceitamos a Cristo como Salvador e por isso estaremos lá. Então, nessa fase, os anjos é quem são as testemunhas e estão entendendo o processo do juízo, o porquê que nós estaremos e outros não estarão. Deus não precisa, mas Ele dá satisfação a todas as suas criaturas. Nessa primeira fase do juízo, os anjos recebem essa satisfação, vamos dizer assim, entre aspas, mas vai ficar claro para eles que a ida dos justos para o céu, os considerados justos, os salvos, a ida deles para o céu foi de fato justa, porque eles aceitaram a Cristo como suficiente Salvador. Meus amigos, existe o juízo pré-advento, e no dia da expiação, que é o antítipo lá do povo de Israel, eles ficavam em jejum, ficavam em contrição e oração. E é assim que nós deveríamos seguir a nossa caminhada cristã, em contrição, em jejum, em oração, santificação, consagração, buscando cada vez mais ser puro diante de Deus.